Graça e paz, meus queridos. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, gozando de paz, de alegria, de saúde e de prosperidade. Que o Shalom de Deus esteja reinando sobre vocês, sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês, sobre o vosso trabalho, hoje e sempre. Nessa noite eu estou aqui de novo para juntos nós conversarmos um pouco mais e refletirmos a respeito dessa palavra que é poderosa, palavra que é viva, palavra que restaura, palavra que transforma, palavra que gera vida, né? A palavra de Deus é algo extraordinário. Quando a gente lê o salmista, não é à toa que ele fala assim: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Gente, é a coisa mais gostosa que tem, é meditar na palavra, é ler a palavra, porque a palavra de Deus ela se renova todos os dias, né? A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é uma fonte inesgotável. Então, por mais que você leia, por mais que você estude, por mais que você se dedique, jamais você e eu chegaremos ao entendimento pleno da palavra, né? Porque ela é extremamente profunda, ela é poderosa demais. E nós adoramos a Deus pela oportunidade que temos de ter a palavra dele em nossas mãos, né? Para lermos a qualquer hora, para pregarmos e para compartilharmos essa palavra linda. Então, eu quero convidar você hoje à noite para que a gente possa estudar um pouquinho mais dessa palavra poderosa. E para tanto eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, né? Lá no primeiro livro dos Reis, nós vamos ler o capítulo de número 17, apenas o primeiro versículo. Vamos juntos comigo? Então, 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Vamos orar juntos? Pai, nós exaltamos o teu nome, nós te bendizemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te adoramos, Deus, por causa da tua graça, por causa do teu amor, por causa da tua fidelidade. O Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso nós estamos de fato alegres. Te adoramos por causa do teu suprimento, do teu carinho, do teu amor para conosco. Senhor, nós te adoramos pelas misericórdias do Senhor que foram derramadas sobre a nossa vida, multiplicadas sobre nós. E por causa disso, Deus, nós não temos sido consumidos pelo ardor da sua ira. Obrigado pelas tuas misericórdias, obrigado pela graça, obrigado pelo teu amor provado em Cristo Jesus. E agora, Deus, nós queremos clamar e chamar a ação do teu poderoso Espírito Santo sobre a nossa vida, de modo que nessa noite, Deus, possamos ter um entendimento claro da tua palavra. Senhor, que nós possamos nos aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor e que o Senhor possa nos revelar, Senhor, as profundezas dessa palavra que transforma, que restaura, que gera vida. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, nós clamamos a tua intervenção. Sopra a vida, Pai, sopra a vida nessa noite. Nós clamamos em nome de Jesus, agradecidos para a glória de Deus. Amém. Amém, querido? Graças a Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre cadê a chuva? Cadê a chuva? Ora, todos nós sabemos que a chuva, ela é um sinônimo da bênção de Deus, né? Então, quando Deus traz o povo para a terra prometida, Deus diz assim que lá na terra prometida, na terra de Canaã, era uma terra onde a chuva do céu cairia sobre aquela terra, porque
haveria a bênção do Senhor sobre aquele lugar. Então os israelitas não precisariam regar as sementes e tal. Por quê? Porque Deus mandaria a chuva na estação própria. Deus, a Bíblia diz da chuva temporã e a serôdia. Então, 2 tipos de chuva em 2 momentos diferentes, em momentos diferentes do ano. Então, sempre a terra molhada para a glória de Deus e para o benefício do povo, ok? Então, nós estamos aqui diante de um dos maiores personagens do Antigo Testamento, da Bíblia inteira, que é o profeta Elias. Elias, ele aparece de modo abrupto na história. De repente, a Bíblia diz que Elias foi ter com Acabe. Então, a coisa aconteceu assim, Elias entra na história de maneira assim, cheguei, e já começa a desenvolver o seu ministério profético. Uma coisa que é interessante a gente observar é que quando a palavra de Deus, lá em Levítico e em Deuteronômio, quando Deus fala a respeito das bênçãos oriundas da obediência a Ele e das mazelas, das desgraças que veriam sobre o povo por causa da desobediência do povo, então nós percebemos, tanto em Levítico quanto em Deuteronômio, nós percebemos que Deus fala a respeito do céu se cerrar e da terra se tornar como um ferro, como ferro. Então, os céus como bronze, a terra como ferro, e a Bíblia diz que a única coisa que cairia do céu seria a poeira, seria o pó. Quando o povo desobedecesse a palavra de Deus. Então, nós estamos diante de um tempo, gente, do rei Acabe, um rei extremamente ímpio, que assim, de maneira descarada, fomentou a idolatria na terra de Israel. Então ele foi casado com uma mulher muito conhecida também, na palavra de Deus. Ela se chamava Jezabel, e Jezabel era uma rainha muito, muito terrível, Por quê? Porque ela trouxe consigo a idolatria para a terra de Israel. Na terra de Israel já tinha, e agora então com Jezabel, esse culto aos ídolos, ele toma uma proporção muito mais visível, muito mais explícita. E Acabe é esse rei. Então o povo de Israel, que Deus havia introduzido na terra de Canaã para fazer a diferença, agora eles estão perdidos, eles começam a adorar Baal, Eles começam a adorar a Azerá. A idolatria se instala e se dissemina e se multiplica e toma corpo e toma forma nesse tempo, E Elias, então, ele é enviado como um profeta de Deus. E Elias, ele confronta Acabe, ele diz assim: olha, Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover nesses tempos, até que Deus faça algo. Então, aconteceu uma coisa terrível. Por quê? Porque a chuva não veio, Então, a chuva faltou. E se a chuva faltou, gente, por um tempo ainda vai, mas a Bíblia diz que o período foi, se esticando, e chegou até a 3 anos e meio sem chover e sem cair uma gota de orvalho. Então, você imagina como estava a situação de Israel por aquele tempo. A fome prevalecia na terra. Se você ler o capítulo 18, versículo de número 2, você vai perceber que a fome, ela imperava na terra. Porque, claro, não tem plantação, não tem cereal. Como Deus havia dito, o chão se tornou como bronze e o céu, e a terra como ferro e o céu de bronze. Não tinha nada, não produzia nada. O que o povo plantava morria. Por quê? Porque não havia chuva. Chuva é um sinônimo da bênção de Deus.
E então, por isso que eu queria conversar um pouquinho com você hoje sobre isso. Cadê a chuva? Onde está a chuva? Deus diz para ele falar essas palavras, para o rei Acabe, ele fala, e a palavra de Deus diz que Deus então diz para Elias ir para as margens do ribeiro de Querite, ficar ali, e Deus já havia dado ordens aos corvos, né, para sustentarem Elias naquele lugar, e Elias tomava água da corrente, né, do ribeiro de Querite. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje para duas coisas essenciais. Primeira, eu quero observar com você o caráter de Elias. O que esse camarada fazia durante esse tempo, né, em que havia seca, em que havia fome sobre a terra de Israel? Será que Elias estava parado? Será que Elias estava apático? Será que Elias estava, pouco se lixando com a situação? O povo pecou mesmo, o problema é deles, eles que se danem aí com tudo, eu não estou nem aí para a situação. Será que essa era a atitude de Elias? Como Elias se portou durante esse tempo? Né? Então, essa é a primeira coisa que eu quero tratar com você. A segunda coisa que eu quero tratar com você hoje é que para que a chuva venha, para que a chuva volte a cair sobre a terra, é preciso que nós tomemos algumas providências, tá? Então, primeira coisa que nós vamos ver é qual era o caráter de Elias, o que Elias fazia, qual era a atitude de Elias, o que Elias estava fazendo no decorrer desse tempo, ok? Então eu quero chamar você comigo e nós vamos ver algumas coisas a respeito de como Elias se portava nesse período. A primeira coisa que eu quero ver com você é que Elias andava na presença de Deus. Então, o que fez de Elias esse homem poderoso, esse homem glorioso, esse profeta majestoso de Deus, que ele andava na presença de Deus? E eu já falei para você, né, nós já conversamos sobre isso, nós já refletimos sobre isso, que quando a Bíblia usa esse verbo andar, significa um estilo de vida, um modo de vida. Elias, ele vivia na presença de Deus. A palavra do Senhor diz assim no texto que nós lemos, ele diz assim: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Eu estou na presença de Deus. Perceba que o verbo é usado no presente. Ele não diz assim, na presença de Deus em que eu estava. Olha, eu estava na face do Senhor. Porque muitos de nós, gente, quando nós olhamos para o nosso contexto, nós já percebemos uma discrepância muito grande. Segundo algumas estimativas, só no Brasil nós temos entre 30 e 40 milhões de pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor. A pessoa ainda foi um dia batizada na igreja, ela desceu as águas, ela serviu a Deus durante algum tempo, mas por uma e outra razão, essa pessoa se desviou dos caminhos do Senhor e está longe de Deus. Então, essa pessoa, ela não pode dizer assim, olha, perante a face do Deus de Israel que eu estou. Ele vai dizer assim que eu estava. Por quê? Porque hoje não está mais, hoje está longe, está andando à margem do caminho, não está trilhando o caminho da vida, não está trilhando o caminho Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega até Deus se não for através de mim. Então eu e você, nós precisamos entender, nós precisamos ter o discernimento de que nós precisamos andar nesse caminho, esse caminho chamado Jesus, perante cuja face eu estou. Eu e você necessitamos andar na presença do Senhor, não podemos estar fora dela, e nem tampouco nós podemos dizer assim, olha, eu já servi a Deus. E aqui eu queria abrir um parênteses rápido e dizer que a pessoa que um dia serviu a Deus e não está servindo mais,
para essa pessoa o juízo vai ser muito mais rigoroso do que para aquela pessoa que nunca conheceu a Jesus. Então eu tenho para mim que no céu nós vamos ter níveis diferentes de autoridade, de bênção, né, de graça. Lá no céu nós vamos ter níveis diferentes. O galardão vai ser maior para um, menor para outro. Enfim, de acordo com as nossas obras, Jesus falou. Agora, no inferno também não vai ser diferente. Há níveis de sofrimento no inferno, níveis de castigo no inferno, porque Deus seria injusto se ele desse a mesma recompensa para o camarada que nunca conheceu a respeito de Jesus, nunca assim, sabe, obteve informações a respeito de Jesus, e aquele cara que, sabe, serviu a Deus e por um motivo e outro diz assim, eu não quero mais, como a semana passada nós vimos, né, os fariseus que rejeitaram o projeto de Deus para eles. Então, quero dizer uma coisa para você, você que está desviado, você que está me ouvindo, né? Você que um dia já serviu a Deus, você que está andando hoje longe dos caminhos do Senhor, meu querido, é tempo de você voltar. É tempo de voltar. Hoje é dia de salvação. Não deixa para amanhã. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais para você. É hoje. Perante cuja face eu estou, disse Elias. Eu e você, nós também precisamos dizer, olha, eu estou na face do Senhor, ou eu estou diante da presença do Senhor, eu estou aqui, não eu estava. Amém? Então você que está desviado, volte hoje para os caminhos do Senhor, para que você não sofra uma punição exacerbada um dia, porque você deu de ombros a palavra do Senhor. Amém? Segunda coisa que eu quero notar com você é que Elias confiava no Deus da palavra e na palavra de Deus. A palavra do Senhor nos assegura que ele diz assim, olha, segundo a minha palavra, perante, né, a face do Deus que eu estou, não vai chover nesse tempo. Não vai chover. Por que Elias disse isso? Porque Deus mandou ele dizer isso. Ele não foi de alegre dizer isso para o Acabe, gente. É a grande realidade. Deus comissionou, Deus mandou, Deus enviou o profeta Elias para uma palavra de confronto com o rei Acabe. Agora, de acordo com essa palavra, eu entendo que o Elias, ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus ele servia. Ele confiava no Deus da palavra e ele confiava na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus não muda. Tudo vai mudar, eu posso mudar, né? Você está mudando, nós estamos mudando, mas Deus, a Bíblia diz que ele permanece o mesmo e os seus anos não têm fim. Salmo de número 102 diz isso. Então nosso Deus não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz, eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Deus permanece o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A palavra do Senhor diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. O que ele foi há 400, 500, 710 anos atrás, ele é o mesmo hoje, ele vai ser o mesmo para sempre. Eu e você, nós somos desafiados a, como Elias, confiar no Deus da palavra e na palavra de Deus, porque senão nós vamos nos enrolar, né? Veja o versículo 2, diz assim, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Então, Elias confiava na palavra de Deus. Ok? Então a primeira coisa que ele andava na presença do Senhor. Segunda coisa, ele confiava no Deus da palavra e na palavra de Deus. Terceira coisa, ele era obediente ao comando de Deus. Deus disse para ele, vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro e tenho dado ordens aos corvos que ali te sustentem. A Bíblia diz no versículo de número 5, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor.
Então Elias era um cara obediente. Deus diz assim, vai, ele vai. O versículo 8 diz assim, então veio a palavra do Senhor a ele dizendo, levanta-te e vai a Sarepta. E o versículo 10 diz assim, e ele se levantou e foi para Sarepta. Sabe, queridos, às vezes a gente quer gozar da parte de Deus as benesses que ele prometeu para nós, né? As bênçãos que ele tem prometido para nós. Mas nós não estamos dispostos a obedecer como Elias estava. Então Deus diz assim, olha, sai daqui, vai para lá. Elias ia. Agora chegou o tempo aqui, Elias, vai para lá. E Elias ia. E eu e você, nós precisamos estar dispostos a obedecer o que a palavra de Deus diz, aos comandos efetuados pela palavra de Deus. Porque, gente, tão bom, né? E assim, Deus é um Deus abençoador, glória a Deus, Deus tem tantas bênçãos para mim, pastor, aleluia, amém, Deus tem, meu amado, mas para que essas bênçãos nos alcancem, nós precisamos andar nos seus caminhos, nós precisamos andar nas suas veredas, na sua palavra, nós precisamos alinhar a nossa vida à palavra de Deus, às ordens estabelecidas na palavra de Deus, porque senão nós não vamos colher os benefícios das bênçãos que Deus já tem disposto para nós. Amém? Então Elias era um homem obediente ao comando do Senhor. Agora, Deus então diz para ele, vai para Sarepta de Sidom, eu já ordenei uma viúva que ali te sustente. Por quê, gente? Por que Deus manda o Elias para Sarepta de Sidom? Porque, em primeiro lugar, o riozinho do qual ele tomava água secou. Agora o profeta está numa situação difícil, porque ele não tem mais água para beber, o riozinho secou. Então Deus já tinha providenciado uma mulher na terra de Sidom. E ele então ordena ele, diz assim, vai para Sarepta de Sidom, porque eu ordenei uma mulher lá para que te sustente. Então Elias deixa o território de Israel e vai para o território de Sidom, país vizinho da terra de Israel. E lá ele chega e ele encontra uma mulher está apanhando 2 cavaquinhos de lenha, e ele diz assim, vamos dar um pouquinho d'água para mim, né? E a mulher olha para ele e fala assim, tá bom. Enquanto ela está indo, ele diz assim, você podia trazer um pouquinho de um pedaço de pão para mim, né? E a mulher diz assim, olha, meu senhor, eu estou apanhando esses 2 cavacos aqui, nós vamos fazer um bolinho lá para mim, para o meu filho, e é a última coisa que nós temos, é a última farinha, né? É o último azeite que nós temos, nós vamos usar, e depois nós vamos esperar a morte, ou Deus mandar chuva sobre a terra, porque nós não temos mais nada. Aí gente, eu quero entender com você que Elias, lá distante, lá em Sarepta de Sidom, né, num lugar desconhecido, num lugar longe, lá ele não fica calado. Olha que coisa linda, lá naquele lugar Elias está pregando a palavra do Senhor. Por que eu falo que Elias está pregando a palavra do Senhor? Porque no capítulo 17, o último versículo, diz assim, então a mulher disse a Elias, nisso conheço que agora tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Por que a mulher sabia que a palavra do Senhor na boca de Elias era verdade? Porque durante o período que Elias esteve naquele lugar, lá em Sarepta de Sidom, ele não deixou de anunciar a palavra do Senhor. O texto não está explícito, mas implicitamente nós podemos ver o que Elias estava fazendo. Outra coisa, é claro, gente, que Elias estava em comunhão com Deus, porque Deus não fala com uma pessoa que não está em comunhão com Ele. Deus, ele vai falar, né, de modo que a pessoa ouça com alguém que está em comunhão com Ele, né? Uma pessoa que não está em comunhão com Deus, Deus pode até falar, mas como Ele vai falar? Ele vai falar usando um terceiro para falar, não vai falar pessoalmente. Com Elias era diferente, Deus falava para ele, agora sai daqui e vai para lá, e Elias ia. Deus, agora acabou aqui, vai para ali, e Elias ia.
Vocês conseguem entender? Falava de maneira direta. Agora, veja bem, Deus falou com Acabe. Mas como Deus falou com Acabe? Deus teve que usar alguém para falar com Acabe, porque Acabe era um desviado. Acabe estava longe dos caminhos do Senhor. Acabe, ele sim, sabe, enterrou na idolatria em Israel. Então eu quero que você entenda isso. Então Elias estava na presença do Senhor. Elias continuava pregando a palavra do Senhor naquele lugar distante. E nós podemos, em outras palavras, usando um palavreado no Novo Testamento, né? Agora, assim mais recente, nós podemos dizer que aquela mulher se converteu, aquela mulher mudou de vida. Por quê? Porque ela disse assim: olha, eu conheço agora que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Elias deu testemunho para aquela mulher a respeito daquilo que Deus estava fazendo e de quem era o Deus que ele servia. Agora, preste a outra coisa que ele não parou de fazer, ele continuou profetizando. Mas o que eu vou fazer lá? Papai, não tem nada a ver. Sabe, aquele povo lá, aquele lugar onde eu trabalho, o povo não quer saber de nada. Continue profetizando. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando a mulher vai indo para buscar lá, né, para acender o fogo, Elias diz assim: ei, traz um pedacinho de bolo para mim também. E a mulher diz assim: olha, é a única coisa que nós temos, nós vamos comer isso, nós vamos morrer. Então Elias levanta a palavra profética como profeta do Senhor, e ele diz: a farinha da panela não vai se acabar, e o azeite da botija não vai faltar. E a Bíblia diz que, como Elias havia profetizado, não faltou o azeite da botija e não faltou a farinha da panela. Então houve abundância de víveres naquela casa, não houve fome naquela casa. Por quê? Porque a provisão de Deus veio através da palavra profética de Elias. Então, eu e você, nós somos desafiados e nós somos assim estimulados a fazer como Elias fez. Nós precisamos levantar a nossa voz profética, nós precisamos continuar pregando a palavra do Senhor, continuar sendo obedientes à palavra do Senhor, andar na presença de Deus, amém? Então, são coisas que Elias nos ensina. E por fim, eu entendo que Elias, ele continuou fazendo milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres. E Elias, ele como profeta de Deus, ele não deixou de fazer milagre no lugar onde ele estava. Por que eu estou falando isso? Porque quando ele profetizou, o cumprimento dessa palavra profética evidenciou o milagre. A farinha não parou, não acabou, e o azeite da botija também não acabou. E como se isso ainda fora pouco, o filho daquela mulher acaba falecendo, e Elias, então, como profeta de Deus, ele vai e aquele menino, aquela criança é ressuscitada pelas mãos de Elias. Então, o que eu quero conversar com você nesse primeiro momento é exatamente isso, essas atitudes de Elias. Elias era um cara diferenciado. Mas por que ele era diferenciado? Porque ele andava na presença de Deus, porque ele era uma pessoa obediente, porque ele temia ao Deus da palavra, ele confiava no Deus da palavra e na palavra de Deus. Elias, ele não deixou de pregar, Elias não deixou de profetizar, Elias, ele não deixou, sabe, de realizar milagres. Então eu tenho que, com você, eu tenho que aprender com Elias, como nós vamos proceder, o que nós vamos fazer, como nós vamos nos portar, né, diante das circunstâncias, das adversidades, como nós vamos nos portar. Amém, querido? A segunda coisa que eu quero notar com você é o que eu preciso fazer para que a chuva venha. Então, essa primeira parte nós vimos, né, quais foram as atitudes de Elias, e que Deus chama-nos também para essa responsabilidade, para esse caminhar com Ele na presença dEle. E esse segundo ponto que nós vamos observar, diz respeito ao que eu e você precisamos fazer para que a chuva desça sobre a nossa terra. Vão junto comigo? A primeira coisa que eu anotei aqui é que Elias, ele
confronta o povo. Então, no primeiro instante, ele confrontou o rei, ele chacoalhou o rei, e olha, não vai mais ter chuva na terra, senão segundo a minha palavra. Agora, no capítulo de número 18, no versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então Elias, ele confronta o povo. Ele diz assim: olha, vocês estão dizendo que Baal é Deus, né? Então, se Baal é Deus de fato, então adora Baal. Agora, se o Senhor é Deus, então adora Deus. É momento de confronto, tem que se confrontar. E o confronto ele se dá, na minha opinião, de pelo menos duas maneiras. Ele se dá através de palavras, como foi no caso de Elias, que Elias falou: então escolha quem vocês vão servir, se vocês vão adorar a Deus ou vocês vão adorar a Baal. E também ele se dá através de atitudes. Eu quero lembrar com você um caso muito interessante, que é o caso de Ananias, Misael e Azarias. Por quê? Porque Nabucodonosor erigiu uma grande estátua, tinha lá 30 metros de altura. Essa estátua era uma estátua de ouro. Segundo os historiadores, era uma estátua dele mesmo, né? Da figura dele mesmo. E era uma coisa colossal, uma coisa gigantesca. E ele então, no dia da consagração daquela imagem terrível lá, né? Ele conclamou todos os sábios, todos os povos, para virem assistir aquele momento de consagração da imagem. Aí chegou uma ordem do rei que todos os seus súditos, ao ouvirem o som das buzinas, né, das gaitas, das harpas, enfim, de todos os instrumentos músicos, eles precisavam se prostrar diante daquela estátua, diante daquele ídolo. 3 homens, Ananias, Misael e Azarias, eles simplesmente confrontaram a ordem do rei, não através de palavras, mas através de uma atitude. Eles não se prostraram. Eles não se prostraram. Você consegue entender? Então, como é que eu vou confrontar o povo? Como é que eu vou confrontar as pessoas que estão perdidas, né? Nesse mundo da idolatria, nesse mundo da maldade? Como é que eu vou confrontar? Como é que eu vou confrontar o camarada que vive na prostituição? Como é que eu vou confrontar o prostituto cultual? Aquele que deixa de servir a Deus para servir a si mesmo, aquele que se prostitui consigo mesmo. Então, gente, é uma coisa, sabe, dura, mas eu e você, nós precisamos confrontar o povo. E confrontar o povo também é confrontar a gente mesmo, é a gente olhar para a gente mesmo e ver se não tem, porventura, algum ídolo que se levantou dentro do nosso coração. Porque nós precisamos atentar, gente, no fato de que o ídolo não é só uma coisa visível, mas tem muitos ídolos invisíveis dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, que precisam ser arrancados, porque estão ocupando o lugar que só Deus tem na nossa vida. Amém? Então, a primeira coisa, confrontar o povo através de palavras e através de atitudes, né? Quando você diz assim: olha, eu vou parar de fumar hoje, então você está confrontando a si mesmo, você está tomando uma atitude, né, de confronto com você mesmo, porque é muito difícil, segundo algumas pessoas, parar de fumar, né? Ou a bebida, a mesma coisa: eu não vou beber mais. Ou o camarada que é viciado na pornografia e diz assim: a partir de hoje eu não vou mais assistir nenhum vídeo pornográfico, eu não vou mais colocar isso diante dos meus olhos. Isso é um confronto com você mesmo. Segunda coisa, ele chama a responsabilidade para si. Olha o que a palavra de Deus diz em capítulo 18, no versículo de número 19. A Bíblia diz assim: agora, pois, ajunta a mim todo Israel no monte Carmelo,
como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem na mesa de Jezabel. Então, ele chama a responsabilidade para si. Ele diz assim: ajunta para mim, rei Acabe, todo o povo lá no Monte Carmelo. Sabe, gente, eu não sei você, mas eu particularmente, eu olho para mim e eu digo assim: Buque, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque é tão fácil a gente jogar a responsabilidade sobre os outros, não é mesmo? Então, não, a culpa é do fulano, não deu certo por causa do cicrano. E a gente, quando é para tomar uma decisão, a gente fica assim: não sei se eu vou, sabe, não sei se vai, se não vai, enfim, não toma decisão, não vai para frente, não chama a responsabilidade para si, assim: eu vou fazer, eu decidi, eu estou com o meu Deus e o que Deus pedir para eu fazer, eu vou fazer, chamando a responsabilidade para si, ao invés de ficar jogando sobre o outro. Se o outro for, eu também vou. Mas se o outro fizer, eu também faço. Mas por que eu tenho que fazer se o fulano não faz? Enfim, chame a responsabilidade para você. Seja uma pessoa responsável, que eu seja uma pessoa responsável para a glória do Senhor. Terceira coisa, trazer o povo para perto. Gente, nós não somos ninguém andando sozinho. O cara que vai sozinho, ele pode ir até mais rápido, mas dificilmente ele vai chegar mais longe. Por quê? Porque nós precisamos estar juntos, nós somos um corpo. A Bíblia usa a metáfora do corpo para falar da igreja. Somos membros uns dos outros, nós não podemos viver em distanciamento, nós precisamos nos reunir. Eu acho interessante essa palavra, que ele fala assim, que era para reunir. Reunir significa, em uma definição bem simples, significa unir de novo, reunir. O povo estava distante, o povo estava separado, cada qual corria o seu próprio caminho, cada qual fazia a sua própria vontade, cada um, pensava só em si. Gente, nós não vamos chegar a lugar algum assim. A chuva não vai cair enquanto nós não estivermos reunidos no mesmo propósito. Aí alguém pode dizer assim: pastor, mas e o isolamento social que nós estamos vivendo por causa da Covid? Olha, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós podemos estar longe, fisicamente falando, mas estar unidos espiritualmente falando. E o contrário disso é verdadeiro. Tem um monte de gente dentro da casa, convive na mesma casa, mas está separado, não anda junto, não está de acordo, está separado, está, cada um no seu canto. Então não vai vir a chuva de Deus não vai vir sobre a sua casa. Se há divisão, meu amado, se há divisão, a chuva não vai vir sobre a cidade. Se há divisão, a chuva não vai vir sobre a igreja. E lembra que nós falamos que no começo que a chuva simboliza a bênção de Deus. O salmista, ele diz no Salmo 133, ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos viver unidos. Por quê? Porque no finalzinho ele vai dizer assim: porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Onde as pessoas vivem em unidade, onde as pessoas vivem em união, onde as pessoas vivem concordes, onde as pessoas vivem de modo harmônico, não se digladiando, não contendendo, não se matando, Porque quantas vezes eu já vi isso, o camarada vive dentro da casa, é o irmão com a irmã, ou então é o marido com a mulher com o marido, é o pai com o filho, é o filho com o pai, na mesma casa, geograficamente falando, no mesmo contexto, mas não tem unidade, está tudo quebrado. Meu amado, a chuva não vem, é preciso reunir, é preciso unir de novo. A palavra do Senhor, na boca de Jesus, ela vem explícita e ela diz: o reino dividido não vai prosperar, a casa dividida não vai subsistir.
nós queremos construir uma casa linda, nós queremos construir uma igreja linda, nós queremos construir uma cidade, um estado, um país maravilhoso, mas enquanto nós não estivermos concordes, enquanto as nossas autoridades não estiverem jogando a bola para o mesmo sentido, né? Enquanto nós não estivermos remando todos juntos para uma mesma direção, nós não vamos conseguir atingir o alvo, nós não vamos conseguir atingir o objetivo. A família vai ruir, a cidade vai afundar, a igreja não vai prosperar, o país vai entrar na bancarrota. Você consegue entender isso, meu amado? É preciso reunir o povo. A palavra do Senhor nos diz isso. A Bíblia diz que Ele trouxe o povo para perto de si. Capítulo 18, versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, chegai-vos a mim. É tempo de nós nos achegarmos. O apóstolo Paulo, pelo contrário, né, num sentido oposto, a Bíblia diz que embora ele estivesse longe de alguns irmãos, ele diz assim: em espírito eu estou com vocês, né? Então, eu e você, nós precisamos entender isso, nós precisamos aprender o que a palavra de Deus tem a nos dizer. A quarta coisa, ele diz que ele restaurou o altar. O altar de Deus estava em ruínas. O Acabe não se importava com a presença de Deus. O Acabe não se importava com a comunhão com o Senhor. Não, ele não tinha comunhão com Deus, né? A comunhão dele é com os ídolos. A comunhão dele era com Baal. A comunhão dele, o sacrifício dele era para Baal, né? Não tinha mais com Deus. Então o altar do Senhor tinha sido abandonado. O altar do Senhor tinha sido, deixado às moscas. Agora Elias diz assim para o povo: ei, chega perto de mim, vamos reconstruir o altar, vamos reconstruir o altar. O que significa reconstruir o altar dentro do nosso contexto, meu amado? Significa que eu e você precisamos restaurar a nossa comunhão com Deus, porque altar é lugar da manifestação da glória e da presença do Senhor. Altar é lugar de intimidade com Deus. Altar é lugar de você dizer assim: Deus, eu estou lembrando do Senhor, o quanto o Senhor é importante para mim, o quanto eu preciso da tua presença na minha vida. Então, quando você constrói um altar, quando você reconstrói o altar, talvez o altar está destruído na sua vida, talvez o altar, você não se importou mais com a presença do Senhor e o altar foi destruído. Quem sabe um dia o inimigo tirou uma pedra, quem sabe um outro dia ele tirou uma outra, e quando você for reparar agora, o altar está destruído, está esfacelado, está cada pedra no lugar. É tempo de você reconstruir o altar, meu amado. Por quê? Porque a chuva precisa descer sobre a terra, a glória do Senhor precisa descer. Amém? Então reconstrua o altar em nome de Jesus, porque é uma sequência, né? É uma sequência de fatos. Nós precisamos também ter uma disposição para o sacrifício. É claro, irmãos, porque se tem altar tem que ter sacrifício. Se tem altar tem que ter sacrifício. O capítulo de número 18, o 32 e o 33, a palavra do Senhor diz assim: com aquelas pedras edificou o altar em o nome do Senhor, depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. É muito interessante quando nós falamos de sacrifício no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, irmão, o sacrifício é fácil. Era você pegar um bezerro, um touro, né? Um novilho, um bode, um carneiro, e você levar até o altar e sacrificar. Agora no Novo Testamento, meu amado, eita glória, Novo Testamento é o desafio. Você sabe por quê? Porque no Novo Testamento, sabe o que é um sacrifício? Eu e você. Nós somos o sacrifício. O apóstolo Paulo diz: ofereça o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. O Senhor Jesus falou assim: ei, você quer ser meu discípulo? Então tome cada dia a sua cruz e siga-me.
O que Jesus está querendo dizer com tomar cada dia a sua cruz é exatamente isso. Sobe no altar e deixe-se queimar todos os dias. É a disposição para o sacrifício. Há muitas pessoas que contribuem generosamente com a obra de Deus. Há muitas pessoas que ajudam as outras de maneira muito generosa. Isso é legal, isso é muito bom, isso é louvável, isso é joia. Mas, querido, se eu não estiver disposto a oferecer a minha vida em sacrifício para o Senhor, todo o meu trabalho, ainda que eu ofereça o meu corpo como sacrifício, o apóstolo Paulo disse, se eu não tiver amor, não vai adiantar nada. Então eu e você, nós precisamos desse amor dentro do nosso coração. Amor a quem? Claro, amor a Cristo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é amar a Deus acima de todas as coisas e depois ao nosso próximo. Não adianta a gente inverter, querido, né? Eu amo o meu próximo tanto e Deus fica sem nada. O mais importante é Deus, mas sem esquecer das pessoas que estão próximas a nós. Então, tem que ter disposição para o sacrifício. Para a chuva vir, é preciso disposição. Sexta coisa, é necessário que o sobrenatural aconteça. Então, se eu quero ver a chuva de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, é preciso acontecer o sobrenatural. Pastor, o que seria o sobrenatural? Então, vou ler com você aqui um verso, o versículo de número 38, a palavra do Senhor diz assim, versículo 38. Então, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Olha que coisa linda, gente. Deus é o Deus que responde Elias. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que o céu se rasga. Porque se desceu fogo do céu, o céu se rasgou. Lembra que eu falei para você que o céu estava como um bronze? De onde veio o fogo? Veio do céu. O fogo veio de Deus. Aquele fogo, usando essa metáfora do bronze, ele dividiu, ele derreteu o bronze. E a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Como? Através do fogo que consumiu o holocausto, o sacrifício, as pedras, né? A água que havia no lugar. Tudo. Amém? Então é necessário que o milagre aconteça, que o sobrenatural aconteça. E eu quero declarar em nome de Jesus, milagres sobrenaturais na sua vida. Algo sobrenatural acontecendo. Talvez uma coisa que você tem buscado há tanto tempo e não tem encontrado, uma cura, uma libertação, uma restauração, né? E eu quero declarar em nome de Jesus nessa noite que hoje o teu milagre vai chegar. Algo extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida e o nome de Jesus vai ser glorificado em você e através de você. Amém? Então eu percebo aqui que o milagre, o sobrenatural precisa acontecer. A sétima coisa que precisa acontecer é o reconhecimento de que Deus é Deus, de que o Senhor é Deus. Então, quando o povo de Israel vê o fogo descendo do céu, consumindo o holocausto, o altar, a água que estava no rego, tudo, a Bíblia diz que eles caem de joelhos diante do Senhor, né, da manifestação da glória de Deus, e dizem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, eu e você, para que nós possamos receber a bênção de Deus na nossa vida, nós precisamos reconhecer que Ele é Senhor. Nós precisamos reconhecer o senhorio dEle. E quando nós reconhecemos o senhorio dEle? Quando nós nos tornamos dispostos a servi-lo, a andar de acordo com o que Ele anda, a fazer o que Ele faz, a agir como Ele age.
Então, a partir do momento que nós estamos dispostos a agir segundo Cristo, a fazer o que Ele faz, então algo extraordinário vai acontecer. A glória de Deus vai se manifestar, o sobrenatural vai vir em nome de Jesus. Eu reconheço que Ele é Deus e que Ele faz. Eu lembro de uma mulher, a mulher chamada Raabe, né? Raabe diz assim: o vosso Deus é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Por causa dessa declaração, gente, essa mulher foi poupada da morte e entrou inclusive na genealogia de Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Então, o reconhecimento de que Deus é o Senhor, que Ele é Deus, que Jesus é o Senhor. Só tem um Senhor. O apóstolo Paulo diz que embora para muitos haja muitos deuses e muitos senhores, para nós há um só Deus, o Criador de todas as coisas, e um só Senhor. Quem é esse? Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar. Então, quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo, então a chuva vai vir sobre a nossa terra. É um das exigências aqui que nós notamos aqui. Há uma coisa que eu quero notar um pouco mais e me aprofundar um pouco mais com você nessa questão de reconhecer Deus como Senhor, né? Porque há muitas pessoas que dizem assim: não, mas Deus é o Senhor. Às vezes pegar uma pessoa que está vencida pelo vício das drogas, pelo vício do álcool, da prostituição, né? E você perguntar para aquela pessoa: quem é o Senhor? A pessoa muito provavelmente vai dizer assim: Jesus é o Senhor. Agora, qual é a ação desse reconhecimento mental de que Jesus é o Senhor na vida dessa pessoa? Não tem ação, não tem uma atitude, não tem uma mudança. Por quê? Porque essa pessoa ela reconhece Jesus como o Senhor apenas no intelecto. E Deus não quer que nós o reconheçamos apenas no intelecto. A Bíblia diz assim: você crê que tem um Deus só? Você faz bem, até os demônios creem e estremecem. Quando eu falo de servir a Deus, quando eu falo de reconhecer Deus como Senhor, Jesus como Senhor, eu estou falando de uma atitude de reverência e de uma atitude de disposição em seguir Jesus por onde Ele for. Porque eu posso muito bem chamar Senhor, Senhor, e aí Jesus fala: mas você não faz o que eu mando. Você não faz o que eu mando. Então eu olho para a palavra de Deus e tem uma coisa lá que Jesus me manda fazer. Por exemplo, orar pelo meu inimigo. Eu falo assim: desculpa aí, Jesus, mas isso aqui não dá não. Eu não consigo. Eu não vou fazer isso. Ou então a palavra de Deus que diz assim: ande como eu andei. Siga os passos de Jesus. Aí você fala assim: mas isso é um desafio muito grande, Jesus, não vou dar conta, não vou fazer isso. E aí você não faz. A desobediência, eles conseguem entender? Não adianta eu dizer que Jesus é o Senhor, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, cantar isso, declarar isso, pular, sapatear, mas se isso não for verdade em ação, em atitude na minha vida, de nada vale. A chuva não vai vir. Não vai vir. E eu e você, nós carecemos, sabe? Reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida, principalmente através das nossas atitudes, nos sujeitando, adorando e servindo ao nosso Deus. Amém? A sétima coisa, aliás, a oitava, nós precisamos acabar com a pedra angular da idolatria, os falsos profetas, né? A Bíblia diz que ele, capítulo 18, versículo 40, ele, depois que o fogo e a glória de Deus se manifestou, o povo diz assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele pega os profetas de Baal, pega os profetas de Azerá, e todos eles foram mortos naquele dia, porque estavam em transgressão à obediência. Eles
misturaram o sacerdócio santo de Deus com ídolos impuros, ídolos vis, fazendo um sincretismo religioso terrível, né? Deixaram o Senhor, não adoravam mais a Deus, fizeram lá suas coisas. Então Deus não aceita isso. O que Deus faz? Manda matar. Por que manda matar? Porque era uma punição, era uma retribuição justa por causa da palavra. Não faça isso, porque senão vai acontecer aquilo. A desobediência gerou a morte desses homens, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, esses homens foram mortos. Tem coisa, gente, na nossa vida que precisa morrer. Aquelas coisas que nos levam ao engano, aquelas coisas que nos levam a viver de maneira alienada de Deus, elas precisam morrer. Nós precisamos fazer morrer em nossa vida a natureza terrena, animal e diabólica. O apóstolo Paulo diz: faça morrer. Faça morrer a sua carne com os seus desejos e as suas paixões. Faça morrer. Faça morrer a sua carne que te leva para longe de Deus. Então, através de uma atitude, oferecendo-se em sacrifício vivo diante do Senhor, mate a sua carne, né? Mate a sua carne, mate os seus desejos carnais, em nome de Jesus Cristo, e viva uma vida no Espírito para a glória do Senhor. A palavra do Senhor diz também que é preciso que nós tenhamos a fé de Deus. O versículo de número 41, a Bíblia diz assim, 41, então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Para a chuva de Deus descer, eu preciso ter fé. A fé de Deus, né? Não é só a fé em Deus, é a fé de Deus. A Bíblia diz que Deus chamou à existência o que não existia pela fé. Então os mundos foram criados através da palavra de Deus. Aquilo que é existente, aquilo que é visível, aquilo que é tangível, veio a existir a partir daquilo que era intangível, daquilo que era invisível. Ok? Então, Deus é o Deus que traz à existência aquilo que ainda não existe, como se já fosse. Essa é a fé de Deus. Através da palavra profética, chama a existência. Elias fez isso. Olha só, Elias disse para Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma grande chuva. Então, Elias, ele já podia ouvir no seu espírito o ruído de uma grande chuva, quando provavelmente ainda havia sol, quando no horizonte não havia sequer uma nuvem. Então Elias já podia ter a visão dessa chuva maravilhosa caindo. Por quê? Por causa da sua fé, a fé de Deus. E por último, é preciso oração intensa e perseverante. É muito interessante esse texto, porque a Bíblia diz lá no capítulo 18, o versículo 42 até o 44, a Bíblia diz assim: Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do monte Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: suba agora e olha para a banda do mar. Subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torne lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que vejo uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Então, veja só a oração desse homem. Era uma agonia. Ele estava em quebrantamento total, em humilhação total diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que ele mete a sua cabeça no meio dos seus joelhos, prostrado diante de Deus, clamando a Deus para que agora a chuva viesse sobre a terra.
Às vezes, querido, nós fazemos muitas coisas de todas essas orientações que nós falamos até agora, mas nós não oramos, nós não buscamos a Deus. E se nós oramos um pouco e depois nós logo desistimos. Nós oramos por alguns dias e nós paramos. O que nós estamos propondo aqui é uma oração apaixonada, é uma oração poderosa, é uma oração vigorosa, é uma oração na presença do Senhor. Uma oração feita com ousadia e com perseverança. A Bíblia diz que enquanto ele não obteve a resposta da oração, ele não parou de orar. Ele clamou, até que houve uma nuvem, um pequeno sinal, e ele confiou que aquilo era uma resposta magnífica de Deus, e de fato era, porque a chuva caiu logo depois sobre toda a terra de uma forma abundante e poderosa. Então, o que eu preciso fazer para que a chuva venha? Eu preciso fazer essas coisas, senão a chuva não vai vir, irmão. Tem um monte de gente que está vivendo em seca. Eu quero concluir hoje. Eu quero, pensar com você que assim como o povo de Israel estava vivendo um tempo muito difícil por causa da falta de água, nós também estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos num tempo, complicadíssimo. As pessoas têm fome, as pessoas têm sede. E quando eu digo fome e sede, não estou me referindo, evidentemente, apenas à questão material. Mas eu estou falando de uma esfera celestial, de uma esfera espiritual. As pessoas têm fome, as pessoas estão com sede, as pessoas estão famintas, estão morrendo sem Deus. As pessoas estão longe de Deus, desconectadas de Deus. As pessoas estão mergulhadas na idolatria, principalmente na idolatria a si mesmo. Então fazem tudo aquilo que elas querem. Quantas vezes eu já ouvi a frase: mas eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz. E em troca dessa felicidade momentânea, a pessoa vende o direito, de passar a eternidade com Deus. E ela não aceita mais, não volta mais, não se volta mais para Deus. Quantas pessoas há assim? A seca impera na nossa terra. A seca é visível no coração de algumas pessoas. Coração, igual aquela terra seca, quebrada, toda estourada. Quantas pessoas estão assim? A vida estourada, a vida toda lascada. Por quê? Por causa que estão longe da presença de Deus, porque a chuva não veio, a bênção do céu não veio, a graça do Senhor não foi derramada sobre essas vidas. Então é preciso mudança de atitude. E como é que as pessoas vão mudar? Eu e você, nós somos os canais que vamos ser usados por Deus para abençoar a vida das pessoas. Tem um monte de gente que está precisando de ouvir a boa nova do Evangelho. Pessoas desesperadas, pessoas com medo, pessoas angustiadas, pessoas, que estão apavoradas, pessoas que estão em depressão, pessoas que entraram no submundo das drogas, da imoralidade, da bebida. Por quê? Porque estavam longe do Senhor. Porque se afastaram, se desconectaram da presença do Senhor. E essas pessoas, Deus diz assim: eu vou derramar água sobre o sedento. Eu vou derramar rios de água sobre o sedento. Eu e você, nós somos chamados pelo Senhor hoje a viver esse sobrenatural. Nós somos chamados, você e eu, a vivermos essa manifestação da glória de Deus na nossa vida. Eu quero ler com você um texto, porque esse texto ele é forte demais. Capítulo 44 de Isaías, o versículo de número 3, a palavra do Senhor diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e
a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha, Deus dizendo assim: eu vou derramar água, eu vou derramar chuva, eu vou derramar a minha bênção, derramar a minha prosperidade sobre vocês. Então, meus queridos, em nome de Jesus, nós somos os canais para a manifestação da glória de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas que estão ao nosso lado, em nome de Jesus. Nós carecemos de descobrir onde que estão os Elias da nossa geração. Será que Deus olha para você hoje e vê um Elias? Será que Deus olha para mim e vê um Elias hoje? Eu quero ser um Elias nessa geração. Eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo, como foi Elias, que fez a diferença no tempo dele. Em nome de Jesus, nós temos uma cidade, nós temos um povo. Quantas pessoas há que estão sedentas, quantas pessoas há que estão secas como a terra seca, sabe? Que Satanás já gerou a morte na vida delas, já gerou a destruição, já roubou. Essas pessoas estão como mortas-vivas andando por aí, mas estão longe, desconectadas da presença do Senhor. Eu e você fomos chamados por Deus para fazer essa diferença, em nome de Jesus, e é isso que nós vamos fazer para a glória do Senhor. O mundo está clamando: ei, cadê a chuva? Onde é que está a chuva? E o Senhor diz assim: eu vou mandar chuva sobre vocês, eu vou mandar chuva. Mas para que a chuva venha, Deus precisa de canais nesse tempo. Em nome de Jesus, eu vou derramar água sobre o sedento, é a promessa de Deus. E eu e você precisamos então nos unir para disseminar, para espalhar, para repartir essa água bendita do Senhor sobre todos quantos estão necessitados, em nome de Jesus. Cadê a chuva? Onde está a chuva, né? E eu quero declarar: a chuva está chegando. Deus vai mandar chuva sobre a nossa terra. Eu quero só ler com você, para a gente finalizar, o capítulo de número 18 de 1 Reis. O versículo de número 1, ele tem toda a estratégia de Deus aqui. Ele diz assim: e sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Deus disse: eu vou dar chuva sobre a terra. A chuva vai cair. A chuva vai cair. Há algumas pessoas que talvez estejam questionando: mas quando, pastor? Olha, a hora é agora. O desejo de Deus é que a chuva caia agora sobre a minha vida, sobre a sua vida. Só que nós precisamos fazer os ajustes necessários. Da parte de Deus, nós podemos equiparar como se fossem grandes baldes e tonéis do céu, já assim, sabe, prontos para ser derramados sobre a nossa vida. Agora, o que nós temos feito? Nós precisamos seguir alguns passos. Não é assim, sabe? Deus, não, vou derramar aí, né? Não. Nós precisamos viver uma vida de arrependimento, nós precisamos viver uma vida de mudança, nós precisamos ser cheios da presença do Espírito Santo, nós precisamos mudar, precisamos ser transformados. Amém, querido? Eu quero convidar você para que a gente junto, a gente possa orar. Porque, eu não sei você, mas eu entendo que talvez nesses dias sejam os dias de maior secura sobre a nossa história. Eu nunca vivi esse tempo que eu estou vivendo hoje. Talvez você também não, né? Meu pai tem 84 anos e ele diz assim: eu nunca vi uma coisa dessa. E de fato tem coisas que nós nunca vemos acontecer e de repente estão acontecendo. O que eu quero dizer para você, querido, é que nós precisamos tomar a nossa posição. E Deus vai mandar, nesse tempo de desespero, nesse tempo de medo, nesse tempo de angústia, nesse tempo de insegurança, nesse tempo, sabe, de tantas notícias ruins, de disseminação de uma doença que é invisível, eu e você fomos chamados por Deus para
pregarmos e anunciarmos a palavra que diz: tem saída, tem jeito, a chuva vai vir, em nome de Jesus. Basta a gente se reconciliar com Deus e viver uma vida na presença dEle. Amém? Então quero convidar você para a gente junto orar agora, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer e eu quero te louvar. Eu quero te exaltar pela vida do meu irmão e da minha irmã. Senhor, cubra-nos todos com o sangue de Jesus. Livra-nos e guarda-nos do mal, cerca-nos por detrás e por diante e põe sobre nós a tua mão de poder. Pai, nós queremos ser cheios e tomados pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu irmão, eu quero abençoar a minha irmã. Guarda, Senhor, a vida de cada um. Guarda, Senhor, que as suas necessidades serão cada uma supridas segundo a sua riqueza em glória por meio de Cristo Jesus. Nós queremos clamar, Deus, por um tempo de cura e da manifestação da tua glória. Senhor, eu oro agora pelos meus filhos, em nome de Jesus, onde estiverem, que a saúde do Senhor esteja sobre a vida deles. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, nós declaramos a cura do Senhor brotando sobre a vida deles agora, de uma forma extraordinária e poderosa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos a tua intervenção. Eu oro pelos meus filhos, eu oro pelas minhas filhas, que eles serão tomados e possuídos pelo poder do Espírito Santo, que toda mentira, que todo engano, Senhor, que toda sujeira, que toda iniquidade bata em retirada da vida do meu irmão e da minha irmã agora, em nome de Jesus. Que eles tenham paz, que eles gozem, Senhor, de alegria, que eles possam viver o sobrenatural do Senhor na vida deles, que eles serão cheios e tomados da tua plenitude. Eu oro pela vida, Senhor, dos meus amados, eu os abençoo nessa hora. Senhor, eu te adoro porque a chuva vai cair. Oh Deus, o Senhor nos diz também nesse tempo: vai, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Eu sei que o Senhor vai mandar chuva sobre a nossa terra, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Pai, eu oro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos meus amados, em nome de Jesus. E eu declaro curas agora, Senhor, todo mal nos ossos, nas juntas, em nome de Jesus, todo mal nos rins, no fígado, no pâncreas, Senhor, no estômago, na coluna, meu Deus, no pulmão, sai agora, em nome de Jesus. Todo mal no intestino, na garganta, bata em retirada agora. Eu declaro milagres extraordinários do Senhor na vida dos meus filhos agora mesmo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja paz, Senhor, na vida dos meus filhos e das minhas filhas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, meu amado, seja um canal de Deus, para que a glória de Deus, a chuva do Senhor possa vir através de você e cair sobre a terra e tirar essa fome gravíssima, nesse mundo contemporâneo, em nome de Jesus. Fome e sede da palavra, da ação e da unção do Senhor no meio da nossa sociedade contemporânea. Então que Deus te abençoe, que seja esse canal para a glória de Deus, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, fica com Deus, até mais.